Boa noite. Boa noite. Estamos chegando. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje nós temos uma live muito especial com a Lica Queiroz, gestalt terapeuta da Bahia, que vai estar aqui conosco. Daqui a pouquinho ela vai chegar. O tema da live é sobre a questão das especificidades do trauma em tempos de pandemia. E eu tenho certeza que vai ser muito rico para todos nós. Numa época como essa, né, de Covid-19, onde a tensão está no ar, muitos traumas estão acontecendo, muitos traumas estão sendo ativados. Lica Queiroz, ela que é muito estudiosa nesta questão dos traumas dentro da comunidade gestáltica brasileira. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a Lica para vocês, né? Eu acho que é um tema muito interessante. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Boa noite, daqui a pouquinho a Lica vai estar conosco, ela já está aguardando, nós estamos apenas fazendo a conexão com ela e daqui a pouquinho nós vamos começar a live, ok? O tema da live é especificidades do trauma em tempos de pandemia. E aí nós podemos pensar que logo que a Covid-19 surgiu, eu não sei se vocês lembram, mas todos os jornalistas se reportavam muito a grande tragédia da gripe espanhola, que embora, né, se chamasse gripe espanhola, surge nos Estados Unidos em 1918. E foi uma grande tragédia, milhões de mortes e muitos traumas, né? Se nós pensarmos em tragédias no Brasil, mais próximas de hoje, eu me lembro de 2013, da tragédia da Boate Kiss, vocês devem se lembrar, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde mais de 240 pessoas morreram. A Lica está quase chegando, tá, gente? Nós já estamos fazendo contato. Lica Queiroz estará conosco daqui a pouquinho. Nós estamos só fazendo a conexão com ela, tá? Tá dando um probleminha aqui pequeno, mas nós já vamos conseguir, tá? Vocês que estão chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Então eu estava falando, né, que o Covid inicialmente fez a gente lembrar da gripe espanhola, que também foi uma tragédia, acometeu a vida de muitas pessoas. E depois, pensando em tragédias brasileiras, então nós tivemos, né, acabei de falar, a questão do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, com mais de 240 pessoas que morreram, muitas situações traumáticas para muitos jovens que estavam lá ou que conheciam aquelas pessoas. E também nós podemos lembrar de uma outra tragédia no Brasil muito próxima, que foi a tragédia de Brumadinho, né? Que também mais de 250 pessoas morreram, mas nada se assemelha ao que nós estamos vivendo agora, não é mesmo? Porque agora é diferente, agora a coisa é global, muitas pessoas foram acometidas, muitos países, praticamente o mundo todo está vivendo, né, essa tragédia, essa grande tragédia que está sendo o coronavírus, né? Muitas perdas, muitas situações difíceis que nós estamos tendo que lidar, né? Então, o que nós podemos pensar?
nós podemos pensar que são situações que estão comprometendo muito a nossa saúde mental, né? Lica daqui a pouquinho vai falar sobre isso com vocês, sobre o trauma, né? Sobre o impacto do Covid-19, da pandemia na saúde mental das pessoas, né? Sobre o papel que esse vírus tem feito, né? No sentido muito negativo, muito prejudicial para a saúde das pessoas. Gente, a Lica está, mas daqui a pouco ela estará aqui conosco e eu vou ter o prazer imenso de apresentá-la para vocês. Aí, ela está chegando. Meu amor, tudo bem, Lica? Tudo, querida. Tão bom estar aqui com você. Tão bom estar aqui com vocês. Boa noite, Boa gente. Boa noite, eu estou noite, muito todos, feliz. todas. Deixa eu Muito te feliz apresentar. mesmo. Deixa eu te Certo. apresentar. Bom, Lica, primeiro eu quero dizer que nós, eu e Laís, né, que representamos a Gestalt Paraná, nós estamos muito felizes com a sua presença. Gente, para quem não sabe, Lica Queiroz é uma das pioneiras da abordagem gestáltica, da gestalt terapia no Brasil. Lica levou a Gestalt Terapia para a Bahia, é fundadora do Instituto de Gestalt Terapia na Bahia, levou a Gestalt Terapia junto com Jorge Ponciano Ribeiro para vários locais, principalmente na região nordeste do Brasil, desse nosso grande Brasil. Lica é professora da Universidade Federal, né, lá de Salvador, da Bahia, né? É supervisora clínica, é formadora há muitos anos, dá aula de formação para esse Brasil inteiro, inclusive no exterior, que eu sei. Ela anda bastante, viaja muito, já nos deu o privilégio de estar aqui conosco algumas vezes, né, Lica? Dando aula para nós, fazendo workshop. E a Lica é uma referência para nós, da Gestalt, da comunidade Gestalt, que ela é uma referência, além de ser uma pessoa extremamente querida. Eu vou te falar uma coisa, e não é puxa-saquice. Você é uma das pessoas mais queridas que eu conheço. Oh, meu Deus! É verdade. Assim eu fico emocionada e trava o juízo. Eu tô emocionada, Lica. Você não sabe como eu que me sinto privilegiada. Eu queria muito agradecer o convite da Escola Gestáltica do Paraná, da escola, do Instituto Professora Ellen, né? De você e Laís, na verdade, de estar aqui com vocês. Né? É um prazer sempre estar indo aí, estar aí com vocês, né? E estou muito contente de poder partilhar, de poder estar aqui partilhando algo que vem sendo meu objeto de estudo já há alguns anos, né? É toda essa questão do trauma e da especificidade do contexto do trauma, né, nas situações de emergência. Eu vou só lembrar algumas coisas, porque o que eu queria hoje era falar mais, aprofundar mais a especificidade dos traumas nesse contexto, que é diferente da dinâmica geral do trauma, né? Então, eu falei um pouco sobre isso, a dinâmica mais geral do trauma na live da ABG, e quem quiser se aprofundar mais da teoria geral de trauma em emergências, né? Em Gestalt terapia, tem um capítulo meu sobre isso, no livro da Sofrimento Humano e Cuidado Terapêutico. Depois Mas nós eu queria podemos só. deixar nos nossos stories, tá, Lica? Bom, tá ótimo. Eu queria só lembrar, né, que o trauma é uma situação para a qual o indivíduo, né, ou o coletivo não tem suporte para poder integrar, né? Então isso causa um nível de desorganização, causam situações inacabadas que comprometem não só todo o processo emocional, comprometem o processo cognitivo, as relações de campo organismo-meio.
E esse contexto nosso de pandemia se caracteriza como um trauma coletivo, né? Trauma coletivo geralmente é conhecido, né? Tecnicamente nós falamos de trauma de choque. Mas então assim, trauma de choque vai trazer o quê? Um medo muito grande, um sentimento de desamparo, perda de controle, né? Mas hoje eu queria aprofundar as especificidades mesmo desse contexto que estamos vivendo, né? E aí eu queria começar lembrando Gordon Wheeler, né? Quando ele fala, né, que qualquer percepção, qualquer visão das coisas é uma interpretação do campo, com os vários ajustamentos que se seguem, por uma lógica subjetiva a partir dessa interpretação. O que isso nos diz? Né? Que, embora a gente esteja falando de uma situação coletiva, cada experiência é única, cada trauma é único, cada indivíduo vivencia de uma forma diferente uma mesma situação. Né? E aí eu queria começar pensando nessa situação, trazendo um trecho da canção de Lued de Lima, Cabo. Quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Então, qual é, né, a questão básica desse contexto? Desse contexto de pandemia, né? Esse contexto de pandemia traz uma quebra de continuidade, né? Que é uma das características dos contextos de emergência, né? Como a professora doutora Lyman Aronson, da Ben Gurion University, vai falar. Né? E aí, quando eu falo em quebra da continuidade, né? me lembra, né? Pearls, né? PHG, né? Quando nos fala que a realidade é uma passagem do passado para o futuro. Isto é o que existe. E é disto que o self tem consciência. É isso que descobre e inventa. Para nós, gestalterapeutas, né, esse aqui agora, né, que integra a nossa experiência do passado, né, que vai nos dar esse chão que nos permite nos lançarmos para o devir, né, como é que está essa dinâmica, né, dessa construção temporal? Né? É uma construção temporal, né, de uma quebra de continuidade, né, e eu vou trazer de novo as reflexões da professora doutora Aronson, né, de uma continuidade cognitiva. Né? Então, as nossas rotinas diárias, conhecidas, né, que nos davam uma sensação de segurança, né, e um modo de funcionar de self como personalidade, onde eu me reconheço, né, nessa existência, né, mudaram todas. Né? As regras que pautavam a nossa vida não são mais as mesmas. Né? As regras que nós tínhamos como base para a convivência, para dar significado e sentido a essa existência, dar sentido ao nosso vivido, não funciona mais. Não existe mais uma continuidade de papéis, da experiência de papel. Nós estamos vivendo isso agora. Né? Então, assim, nós todos tivemos que nos redesenhar para o quê? Para dar aulas online, que nós não estávamos habituados, né? Para entrar num processo psicoterápico, mesmo aqueles, eu já atendia online, né? Mas é muito diferente de agora só atender online. Né? Os papéis estão perdidos, as pessoas estão desempregadas, os papéis estão tendo que ser redefinidos. Né? Então, a continuidade interpessoal, a continuidade social também virou pelo avesso. O contato para nós, né,
essa fronteira do eu, essa relação de campo organismo-meio, ou de contato, nos define, nos cria, né? É a nossa expressão de existência. Esse contato de pele está proibido. Agora vivemos o quê? Um contato virtual. A relação de corpo-presença é uma relação à distância, né? É uma relação de imagem, mas não é uma relação de toque. Né? O toque é ameaçador. Então, essa perda de contato, de toque, né? E sendo substituído por esse novo contato, tem trazido a muita gente um sentimento profundo de solidão e de desamparo. E nem todo mundo pode fazer esse tipo de contato, ou se sente nutrido e amparado por esse nível de contato, como nós estamos fazendo agora. Então, isso também traz uma outra polaridade, né? Porque, estando todos presos dentro de um único espaço da casa, vai trazer o quê? Se por um lado a gente tem a perda de contato, por um outro lado nós estamos tendo um excesso de contato, né? Que vai trazendo o quê? Que vai trazendo uma lupa para as dificuldades relacionais que vão ficando agravadas, né? Eu estava me lembrando, hoje eu estava numa reunião e uma amiga minha estava dizendo: nossa, eu já me separei e recasei não sei quantas vezes, só nesse período. Né? O contato excessivo aumentou muito a violência doméstica. Né? Então, isso nos traz o quê? É interessante, né? Porque parece um paradoxo. Nós estamos vivendo um paradoxo. Porque se pensarmos, né, nós estamos há quase 2 meses, né, em quarentena. Então, nós estamos vivendo uma nova rotina. Mas o que acontece? Então, você poderia pensar em uma nova rotina, traz um sentimento de continuidade? Não. Porque é uma nova rotina que ainda não está internalizada. Então, se ela ainda não está internalizada, é significada como uma quebra de continuidade. Né? E isso vai trazendo o quê? Essa nova rotina, ao mesmo tempo, ela traz uma falsa segurança, né? Porque eu estou supostamente protegida dentro de casa. Né? Mas é uma falsa segurança porque eu estou ameaçada pelaquilo que adentra pela minha porta. Né? No contato do outro, quando por acaso entra. Né? E, por um outro lado, a falta em si mesmo da segurança. Né? Porque a ameaça é uma ameaça abstrata, é uma ameaça que está no ar. Uma ameaça que está no ar está em toda parte. Né? Então, isso me lembra, tão interessante, né? Eu estava lendo o Gestalt Therapy Book do Joel Latner, que foi escrito em 1973, e encontrei um trecho que é tão presente, que é tão atual. Ele fala: nós nos cercamos de proteção contra o exterior hostil. O que está fora de nossa fronteira é opressivo e hostil. Contato e retirada não se movem mais fluidamente de um para o outro. Agora, não fazemos contato e esperamos ou nos retiramos para o isolamento. O contato é severamente diminuído, a excitação é evitada e nos tratamos como objetos de ameaça a serem manipulados e dominados. E é como às vezes eu estou me sentindo com esse avassalamento das notícias, né, do WhatsApp, da mídia, né, o quanto isso vem dominando, né, e o quanto isso tem de manipulação. Né, e nós estamos vivendo essa mercê. Né. Eu fico pensando muito, né? Me vem uma fala de uma cliente que fala: é uma mesmice, Lica. Todo dia é igual. Olha o paradoxo, né? Da rotina, que não é uma rotina, mas de uma rotina que é uma perda de continuidade.
E esse todo dia igual está trazendo o quê? Tristeza, depressão, falta de sentido. Uma certa perda de sentido da existência. Como diz o Leminski na sua poesia Buscando Sentido, o sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo. Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos. O sentido dos gestos, o sentido dos produtos, o sentido do ato de existir. E onde está esse sentido? Então, essa é a dinâmica específica do trauma do que a gente está vivendo. Não é uma situação em si, um evento específico, né? É aquilo que eu chamo trauma da gota d'água, que é o quê? Que é uma situação que vai se acumulando, né? Situações que vão se sobrepondo, né? E vão trazendo o quê? Um sentimento de impotência, né? A Sunita Patami, que é uma doutora inglesa, que é especialista em traumas, né, e pesquisa muito a questão também das emergências, ela vai falar que nesses contextos o que nós vamos ter é o quê? É um processo de repetição. É uma repetição que vai trazendo um sobressalto, né? E que vai vindo contínuo, e você não tem tempo de respirar e sair dessa situação de sobressalto, né? Que vai gerando o que tecnicamente a gente chama de uma sobreativação do sistema nervoso simpático, que não pode ser restaurado, ser desativado. Então vai indo, indo, indo. Vai trazendo uma exaustão, né? Ela fala também o quê? Que isso, a característica, como eu já falei, dessa falta de controle, que traz o quê? Uma imprevisibilidade. Então, nosso horizonte de futuro fica completamente incerto. Então, essa impotência, né? Esse sentimento que estamos todos vivendo de não posso me defender, né? E estou impotente para isso, vai o quê? Aumentando a vulnerabilidade. Aumentando a vulnerabilidade, vamos nos tornando cada vez mais fragilizados, né? Então, assim, aquela gota d'água, uma gota d'água não incomoda, mas o acúmulo das gotas d'água enlouquece, né? Era uma tortura que era usada na época da ditadura, né? Então, o que você vai? A fragilidade vai trazendo o quê? Uma ansiedade que vai aumentando, 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 e nós vamos tendo um TAG, né? Daí vai trazendo medo, que vai desembocando no transtorno de pânico. O número de clientes que estão trazendo quadros de pânico está aumentando muito. Vai trazendo um nível de irritabilidade, que desemboca numa violência, né? Tudo isso com essa dinâmica, né? Desse trauma, dessa sobreposição de situações, né? Então, essa dificuldade de passar, né? Essa ameaça invisível contínua, né? Que vai sendo o quê? Retroalimentada pelo avassalamento da mídia. Então, você não pode sair do medo, você não pode desconectar-se. Eu me lembro de uma cliente me dizendo, eu tento pensar em outras coisas, mas dentro de casa o meu marido está escutando o Globo News o tempo inteiro. Então, mesmo que eu não queira, aquele som me chega até mim, né? E aí ela não pode desligar. Então, e aí o indivíduo vai ficando traumatizado, né? Então, o que acontece? Me lembro de uma fala de uma outra cliente, né? Falou assim, Lica, é um susto. E eu me vejo olhando para os lados e perguntando, será que não vai acontecer nada? Né? Olha o sobressalto, né? Chega uma fala de uma outra cliente. A impressão que eu tenho é que eu estou caindo num precipício sem fim, sem saber o que vai acontecer. Então, é um medo, né,
e uma confusão, porque também o avassalamento das mídias vai trazendo o quê? Mensagens que são contraditórias, né? E isso vai gerando o quê? Maior insegurança, né? Porque em que eu Linka, vou acreditar? você está dizendo aí, De né, da fala das suas clientes, e eu estou me lembrando muito da fala nesta semana dos meus alunos de psicologia, sabe? A angústia deles, professora, será que eu vou conseguir me formar? O que vai acontecer? Que tipo de profissional eu vou ser? Né? Uma angústia terrível, né? Essa incerteza. Exatamente, exatamente, né? Aí me falta de novo, né, um trechinho da canção Acalanto, da Lued Luna. Eu gosto muito da Lued Luna. Ela traz, eu acho que ela traz com a música dela, né, um reflexo da nossa atualidade, né, de uma forma poética, né? Ela fala assim, eu não vou cantar, né, porque eu não sei. Eu vou andando pelo mundo como posso e me refaço em cada passo dado. Eu faço o que devo e acho, não me encaixo em nada. E aí eu volto de novo para o trauma da gota d'água, né? Que vem algo, você se refaz, né? Faz um ajustamento criativo, mas daqui a pouco vem uma outra coisa, aí chega uma hora em que os ajustamentos criativos não estão mais dando conta do processo, né? Então, essa é uma especificidade do trauma desse contexto. Falando em contexto, né? Isso leva também à segunda especificidade da dinâmica traumática que nós estamos vivendo. É que o contexto em si tem funcionado muito com o que nós tecnicamente falamos, né, quando a gente fala de trauma, de gatilhos. O que são gatilhos? Gatilhos são as coisas que acontecem no entorno que ativam memórias, ativam situações inacabadas, ativam gestalten abertas. E nós estamos vivendo muito isso. E aí, de novo, me chegam muito, né, fala de vários clientes, né, que estão dentro de casa, tendo que fazer o serviço de casa. E ativa traumas da criança ferida, né? Que não podia brincar em casa, fora de casa, não podia sair para brincar, né? Como seus outros amigos, coleguinhas, porque tinha que dar conta do trabalho de casa. Porque era a filha mais velha e tinha que dar conta de tomar conta de todos os irmãos. Porque era o filho mais velho e tinha que trabalhar para poder ajudar na sustentação da casa. E não podia brincar com as outras crianças e adolescentes, né? O ter que trabalhar, o ter que fazer, né? Querendo ou não. Que perguntava, mas por que eu não quero fazer isso? E recebia do pai e da mãe a resposta: ah, tem porque tem. Então, essa situação que é vivida pelo adulto está ativando essas situações inacabadas, está trazendo à tona os traumas infantis, aquilo que nós chamamos a criança ferida dentro de nós, né? O ficar trancada, o que trouxe, né, de memórias da criança que fica olhando, trancada dentro de casa, porque não pode sair para brincar. Não pode sair para brincar e está ali sozinha, porque os pais vão trabalhar e não tem com quem deixar, né? E aí chegou uma imagem fortíssima, né, de uma cliente que ficava em casa e os pais tinham que trabalhar, não tinham com quem deixar, e ficava amarrada no pé da mesa para não fugir. E em torno era colocada comida, água, o cobertorzinho. Então,
esse não poder sair está ativando também muitas memórias traumáticas. Experiências de ameaça, né? Experiências, a ameaça da doença está trazendo memórias que às vezes a criança nem se lembrava da criança, de uma doença que teve. Memória de ter ficado internada, né? Então, está reativando traumas, né? E a pessoa está vivendo agora uma tensão, uma dor e uma angústia que não é só desse vivido, né? Que está sendo maximizada pela todo o campo emocional da situação inacabada, dos traumas antigos que não foram fechados, das situações que não foram fechadas, né? Então, traumas também transgeracionais. Então, de ser experiências de solidão, de exclusão, de ambiente ameaçador. Então, tudo isso vem agravando as situações de ansiedade e pânico. Faz sentido isso para você, Ellen? E mesmo sim, com certeza. E também os quadros de depressão, né, Lica? Que eu tenho visto, assim, acompanhado muitos quadros de depressão aumentando, o número de suicídios aumentando, pessoas que estão se sentindo fracassadas economicamente, cometendo suicídio, né? Então, quer Exatamente. dizer, é muito complicado, né? Muito. Um outro ponto também que é também traumático, né? Agora é por uma outra via, né? A experiência dos profissionais que estão na linha de frente, que estão vivendo situações muito extremas, situações de profunda ameaça, né? E aí eu queria honrar esses profissionais trazendo um poema do Leminski, um outro poema, eu gosto muito do Leminski, né? Contra Narciso. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. E, né, essa questão de eu estar, né, no outro, isso está sendo uma coisa tão delicada, porque os profissionais de saúde, né, os profissionais que estão na linha de frente, né, estão vivendo o quê? Estão vivendo um processo profundo de exaustão, né, que trabalham uma quantidade de horas enorme, numa tensão emocional muito grande, porque a ameaça permanece, né? E o outro que está ali reflete o meu vivido. A ameaça do outro reflete a minha. Estão o quê? Vivendo esse processo com uma falta de equipamentos de segurança, com uma falta de apoio institucional, que traz uma vulnerabilidade que não é só física, que traz uma vulnerabilidade que é emocional, que estão vivendo situações onde as dificuldades entre equipes e intra e inter-equipes estão sendo agravadas, né, pela própria tensão. Então, estão vivendo muitos problemas em que as ações não podem acontecer por causa das dificuldades entre as equipes, das dificuldades dentro da própria equipe. Esse contágio emocional é uma característica do momento atual. O confronto com a própria fragilidade humana e profissional, né, no momento em que você está impotente de resolver as situações do outro.
no momento em que o outro está vivendo, né, é um medo que você também está vivendo. O outro que está ali, que está sendo atendido, né, infectado, em risco de vida ou que está morrendo, está trazendo o risco do seu familiar, daquele que você deixou em casa e de você. O seu colega, você está vendo o seu colega sendo infectado. Então, é muito o seu colega sendo infectado, né, e, e a equipe não sendo testada. Fora o medo da sua família ser infectada, né? Quando ele volta para casa. Exatamente, exatamente. Eu tenho acompanhado isso diariamente, né, em vários colegas, né, que a gente troca. Né? Nós, na universidade, estamos com todo um projeto, né, ligado à atenção básica e as pessoas em estado de vulnerabilidade social, né, e estamos dando assistência aos profissionais ligados à atenção primária, atenção básica, né, e a gente está vendo isso todo dia, né? Porque você está ali não só se pondo em risco, né? O sentimento de culpa e o peso que traz de você se sentir pondo em risco o seu familiar. E muitas vezes familiares que são do grupo de risco. Né? E você não pode fazer nada, e você tem um compromisso, né? Você tem um compromisso com o seu cliente, você tem um compromisso com o seu paciente, você tem um compromisso com o seu usuário. Né? Então, isso tudo vai gerando também uma tensão, né, em que vai traumatizando o profissional. E vai fragilizando, e ele também entra em crise. Né? Então, esse é um outro... Eu tenho acompanhado, assim, nas reportagens, em algumas leituras, que alguns profissionais de saúde, aqueles que têm melhor condição financeira, têm até alugado um outro apartamento para morar num outro lugar, e aí fica afastado mesmo da sua família, né? Mas essa situação ainda é privilegiada, porque esse profissional de saúde é a minoria, ele tem condição para fazer isso, a maioria não tem condição. E uma outra questão, né, Lica, que eu gostaria que você abordasse, é a questão das diferentes quarentenas, né? Da diversidade, né? Porque a quarentena não é uma só, são várias no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Era um dos pontos que eu tinha anotado para não deixar de falar, né? Porque a gente fala em quarentenas, mas não é uma quarentena. Né? É aquilo que você está dizendo, Ellen, são quarentenas, né? Então, nós vamos ter o quê? Especificidades de situações traumáticas diferentes para cada contexto, né? Porque você vai ter o quê? Você vai ter as questões que são relativas às diferentes quarentenas, mas, além disso, você vai ter que lidar com as questões relativas às condições de vida das pessoas, que são geradas pela vulnerabilidade social. Então, você está lidando com esses dois processos. E só isso daí já traz quarentenas diferentes. Então, queria refletir um pouco com todos, né, e com você, né, essa primeira especificidade, né, das situações traumáticas dos contextos, né, essas questões diferentes às diferentes quarentenas. Por que diferentes quarentenas? Né? Então, você vai ter, como você mesmo falou, né, você tem o quê? Aqueles que têm o seu teto e salário garantidos. Né? Então, ele tá vivendo uma vulnerabilidade, está vivendo um contexto de medo, tá. Não estou negando isso. Não estou negando essa experiência de ameaça. Né? Agora, você imagine, né, o quanto isso fica potencializado para aqueles que estão vivendo um risco de perda de emprego. Né? Como é que vai ficar a sua garantia da sustentabilidade? Não tem ameaça maior do que isso. Porque é a garantia da subsistência da vida, né?
Pessoas que já estão desempregadas, o índice de desemprego aumentou profundamente. Você tem o quê? Você tem a pessoa que está em casa, né, e está trabalhando de casa. Né? Isso traz o quê? Isso traz um contexto. O trabalho em casa, o trabalho online, né, tem, para muitas profissões, uma demanda e uma exigência maior. Né? Estava conversando com umas colegas, psicoterapeutas também, que estavam falando que trabalhar, dar aula online, né, e só atender online, que cansa muito mais. É verdade. Mas, e as pessoas, aí você vai também ter que viver uma outra realidade, né? Porque tem pessoas o quê? Que têm que trabalhar pela sobrevivência saindo de casa, expostos a condições de risco. Você vai ter o quê? Domésticas que têm que trabalhar, né? Ambulantes que estão trabalhando, né? Guardadores, né, que estão trabalhando, e que são a pé, que vão de ônibus para os seus trabalhos, né? E que estão ali em contato com as pessoas. Então, e não podem ficar em casa. Sim. E aí eu volto de novo aos profissionais de saúde, né? Aos profissionais que estão na linha de frente, né? Que têm que sair de casa para trabalhar. É diferente a quarentena de quem tem a geladeira cheia. É diferente a quarentena de quem não tem o que comer. Que depende, né? Que não pode sair de casa para comprar. Pior ainda, que não tem como comprar. E não tem condição econômica para comprar. Então, é um outro nível. É um outro nível de ameaça. Sim. Outro nível de ameaça. Né? Você Lita, tem o quê? não, pode completar o raciocínio. Eu quero te perguntar uma questão, porque a gente está com pouco tempo. Certo. Nossa, passa Eu tão quero rápido. só... Mas eu vou conclui. só... Vixe, Maria, eu queria só trazer, porque eu não quero deixar de falar da questão da resiliência, então eu só queria trazer, né, um outro ponto das pessoas que não têm acesso ao tratamento, as pessoas que têm acesso à interação de conectividade e as pessoas que só têm acesso à interação física. Né? A impossibilidade, um outro ponto sério dos traumas atuais, né, tem a ver com a questão da elaboração do luto. A impossibilidade de enterrar, de despedir-se dos entes queridos. É isso que eu ia pedir para você falar. Exatamente, né? Então, como é que você vai elaborar o luto? Né? Onde a despedida é uma coisa tão importante para essa elaboração. E aí eu vou trazer um poema do Manuel de Barros. Quando meu avô morreu, caiu um silêncio concreto sobre nós. Era uma barra de silêncio. Eu perguntei então a meu pai, pai, quando o vô morreu, a solidão ficou destampada? Como um pedaço de mosca no chão, não é uma solidão destampada? Né? E eu fico pensando em todas as solidões que estão destampadas. Né? Então, para a gente já começar a adiantar, né, que já estamos só chegando no final, vamos uns minutinhos, né? Eu queria lembrar das questões das condições de vida das pessoas que são geradas pela vulnerabilidade, das condições da vulnerabilidade social, né? Porque, independente das questões da pandemia, tem as questões do sofrimento mental agravado, né? Da saúde precária, que são portadores de outras doenças, da precariedade habitacional, né? Dos moradores de rua, né? Que dão uma outra condição de experiência. Né? Então, né? Quando a gente pensa em trauma coletivo, né? Um conceito importante que a gente não pode esquecer, né? É o de ajustamento criativo. Né?
o ajustamento criativo que nós estamos tendo que fazer a cada momento, né? E que é inerente ao processo de contato, né? Como nos lembra a Marisete Malaguti, né? Eu gosto muito de uma fala que escreveu o verbete ajustamento criativo no Gestaltês, né? Eu gosto muito de como ela resumiu isso, ela falando do ajustamento criativo, né? Estando o campo, tanto organismo como meio, em contínuo processo de transformação, sob pressões e condições de vida constantemente mutáveis, o processo autorregulador necessita de awareness da situação e descoberta de estratégias adaptativas. Então, isso, né, quando eu penso, né, no ajustamento criativo, né, nessa descoberta das estratégias adaptativas, né, vem muito uma terminologia que é inerente a toda a teoria de trauma, né, a toda a teoria, principalmente de traumas também coletivos, que é o conceito de resiliência, né? E eu queria trazer, né, o conceito de resiliência, que é tem vários conceitos de resiliência. Eu adoto do Dr. Robert Griffin, né, do SEC University de New York, né, que ele define resiliência como a habilidade para lidar com situações que impactam o funcionamento normal de sua vida, que lhe permite continuar a seguir em frente, não necessariamente exatamente da mesma maneira que você fazia ou tinha antes do evento. Isso para nós faz muito sentido, para nós gestalterapeutas, né? Porque cada momento é uma nova configuração, é uma nova gestalt, né? Então, embora não necessariamente da mesma maneira que você fazia ou tinha antes do evento, mas lhe permite continuar a funcionar e existir. Existir de um jeito que lhe é possível, aceitável para você, né? Porque o campo está se movendo todo o tempo, né? Isso é muito claro para nós gestalterapeutas, né? Então, cada momento, na verdade, é uma nova gestalt, né? Então, como é? E esse novo, né, que nós estamos vivendo, né? Eu espero que a gente possa construir, né, ajustamentos criativos a esse novo, né, mantendo a esperança para o devir. Né? Então, não sei, a gente ainda tem quantos minutos? 10 minutos. Ah, então tem tempo. Que bom, eu estava achando que a gente não tinha até menos tempo, né? E quando eu falo, né, de trazer esperança desse devir, né, é porque eu queria trazer um outro ponto. Nós estamos falando da questão agora do trauma, né, das especificidades do trauma durante esse momento, né? Durante a pandemia. Mas quando nós falamos de contexto de emergência, tão importante, e aí entra também a questão do cuidado com os traumas que estão, das situações traumatizantes que nós estamos vivendo agora, né? Uma questão séria não é só o cuidado com o durante. Uma questão séria, né, é todo o trabalho de pós-venção. Né? É todo o trabalho que é feito após a situação, o evento terminar. Né? E aí eu queria trazer de novo a reflexão que eu estava fazendo sobre a questão do trauma da gota d'água. Né? Então, essa situação, né, que vai gerando esse minar, né, da nossa sustentabilidade, né, do nosso suporte emocional, né? Então, ele vai gerando, né, uma dinâmica
traumática que muitas vezes começam a aparecer os sintomas, né? Mas a pessoa nem se dá conta, né, de que ficou traumatizada. E aí, quando a situação passa, né, aí de novo, né, aí você vai viver de novo o outro ponto que eu trouxe, numa outra reflexão, quando eu estava falando dos contextos. Então, quando a situação passa, né, os contextos vividos a posteriores, né, podem trazer uma ativação profunda da situação vivida do agora. Então, coisas e situações que não necessariamente iam gerar medos, sintomas, né? E aí entra a questão da psicossomática. A Silvia, acho que você falou, né, que a Silvia vai fazer semana que vem sobre psicossomática. Exatamente, né? Exatamente, e eu vi que a Silvia está aqui hoje, né? Ela está. Então eu nem vou adiantar isso, né? Que a Silvia vai falar muito bem sobre isso. Sim. Na semana que vem, né? Que vem. Tem a ver com toda essa dinâmica que vai ficando retrofletida, né? E que chega uma hora que qualquer coisa, sinal do contexto que você está vivendo, ativa, né? E aí os sintomas vão aparecendo, né? Então, todo o trabalho, e aí entra de novo aquela questão que você estava falando do luto, né? O trabalho, né, da pós-venção, né, da elaboração do luto de todas as famílias que foram Sim. desorganizadas, destruídas, das perdas, né? E aí luto no sentido mais amplo, né? Vai ser um trabalho profundo de luto, porque luto dos papéis, e aí volta de novo a coisa da perda da continuidade, dos papéis que foram perdidos, né? Luto das relações, né, que se perderam. Sim. Que se foram. Né? Que se foram não por uma morte, mas que se foram pelo desgaste da convivência. Sim. Né? O luto, né, dos sonhos que se foram também, né? Por contingências, né, que tiveram que ser interrompidos. Que tiveram que ser interrompidos, que é um luto que já está sendo vivido. Eu esqueci de falar nisso, né? Esse é um outro ponto também. Essa é uma outra característica, né, da dinâmica traumática desse contexto, né? Durante muitos projetos já estão sendo perdidos. Sim. Muito interrompidos. Tem projetos que estão sendo interrompidos que vão poder ser retomados. Óbvio, de novo, o conceito de resiliência, né, não da mesma maneira, né, mas de uma outra forma, de uma outra maneira. Né? Mas tem projetos que não podem ser retomados. Né? E aí, como é que fica? Né? Então, eu tenho que redesenhar a minha vida, né? E que nível de suporte eu vou precisar ter para esse redesenhar da vida. Sim. Então, o trabalho também, não só o trabalho agora durante, né, a dinâmica toda da prevenção secundária que nós estamos vivendo, né, é enorme, né, mas o trabalho de pós-venção vai ser imenso, imenso mesmo. O trabalho da psicologia, né, Lica, nesse contexto, né? A importância do papel da psicologia nesse contexto. Exatamente, exatamente. E aí, você falando do papel da psicologia nesse contexto, né? Eu queria trazer um outro paradoxo, eu tinha até anotado aqui, porque eu não queria deixar de me lembrar dele, né? Lica, meu amor, nós temos 5 minutos. Pronto, que era bem rapidinho, né? Que se por um lado, né? É uma coisa que nós estamos vivendo, né? Como gestalterapeuta. Eu acho que todos os psicoterapeutas, independente de abordagem. Então, você começa a trabalhar o cliente, né? Ele começa a melhorar. Né? Então, o trabalho da gente, você faz e o contexto desfaz. Você faz e o contexto desfaz. Né?
Então, eu estava comentando, hoje eu estava vendo isso com uma cliente, né? O trabalho que a gente está fazendo para ela se restaurar e saindo da crise de pânico, e aí o avassalamento da mídia desfaz. Né? Aí eu estava brincando assim com a outra amiga, olha, eu estou ficando traumatizada com esse avassalamento da mídia, o impacto disso no meu trabalho. Mas já fechando, querida, né? Eu queria, né, fechar, né, trazendo de novo a coisa que a gente não perca a esperança, né? Eu quero, né, finalizar, né, trazendo as palavras, né, de meu amado, que está aqui em frente, me assistindo. Do Jorge Ponciano, né, que me permitiu, né, trazer um trecho do livro que ele está escrevendo, né, então é um trecho inédito, não publicado. Né, Que honra! né, e que ele fala, tudo isso significa uma caminhada na direção de nós mesmos. Meter a cara na estrada à busca de sentidos perdidos, abandonados, de possíveis futuros que perderam sua beleza, de passados que nos ensinaram a ser gente de verdade, de um agora que faz nosso coração bater e gritar. Estamos vivos, acorda. E eu queria lembrar, né, a todos nós que estamos vivos, né, graças a Deus, trazer uma metáfora, né, uma metáfora de colagem. Que as experiências nos tragam aprendizado, né, que a gente possa aprender, né, esses novos valores, né? O fantasma da morte, quando se faz presente, a vida adquire um novo significado. Os valores são redimensionados. Né? Então, que a gente possa fazer uma colagem desses novos valores, de uma consciência social, que o impacto das minhas ações, né, se reflete no outro, se reflete no mundo. Né? E que nessa colagem a gente não perca, né, enxergue e não perca de vista, né, que nós somos um. E que a gente possa, a partir desse olhar, nos lembrarmos que somos todos irmãos. Umbuto. Oh, muito obrigada. Um beijo enorme para o Dr. Jorge Ponciano Ribeiro, que eu sei que está aí do ladinho. Todo o nosso carinho. Muito obrigada, minha amada. Tchau, muito Obrigada a obrigada. você, querida. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês que estão aqui junto com a gente hoje e que dão sentido, né, ao nosso vivido. Muito beijo, obrigada. Bom descanso a todas e todos. Obrigada, querida. Obrigada, tchau. Fica em paz. Tchau. Tchau, fica com Deus. Você também.